Eu sou a Keila Bering, fisioterapeuta especializada em ortopedia, e eu ajudo mulheres a acabar com as dores no corpo, sem precisar tomar remédio, nem sair de casa. Gente, hoje nós vamos falar do que a dor causa em você e você não vê. Chega de mansinho assim, quando você vê, já fez um estrago, né? E por que eu vou falar sobre isso? Porque está muito ligado à qualidade de vida. Está muito ligado a pessoa ficar com dor, e a minha missão é acabar com as dores e dar muito mais qualidade de vida para vocês. Não importa a sua idade, não importa a sua condição física, você consegue melhorar muito a sua qualidade de vida, a sua função, sua autoestima. As dores, gente, viver com dor é muito difícil, né? A gente vai conversar muito sobre isso hoje. Olha só, já deixa o like, compartilha a live, chama as amigas, chama todo mundo para poder ver essa aula de hoje, que ninguém merece ficar sofrendo com dor, combinado? Gente, olha só, muitas vezes a pessoa tenta resolver a dor de uma forma errada. E tem coisas que são óbvias, outras nem tanto. Então, por exemplo, essa questão da dor, né, que a gente vai falar hoje, o que a dor traz que a gente não vê ali? Tem coisas que é muito claras, tipo, você sabe onde seu corpo dói, não sabe? Você acordou, você foi dormir, ou você foi acordada pela dor, ou na hora que você vai descer uma escada, vai sentar, vai levantar e doeu. Você sabe me dizer exatamente onde que tá aquela dor. Se eu te perguntar assim, como que é a dor, você também vai saber me descrever a dor. Não é assim? Tem gente que fala assim, ai, dói o corpo inteiro, né? E ok, dói o corpo inteiro. A pessoa tem consciência, é uma coisa física ali que traz essa sensação desagradável, que atrapalha ela no dia a dia. Então isso é muito claro. Agora, o que não é muito claro? O que não é muito claro, gente, é o combo que vem junto com a dor, que a pessoa às vezes não faz ideia. Às vezes a pessoa tá ali irritada, ela tá nervosa, chateada, e as pessoas que convivem com ela não têm noção de que ela tá assim por causa da dor. Isso não é muito claro, né? Então hoje eu quero falar aqui de 3 problemas invisíveis que a dor traz para você, ok? É muito engraçado eu falando aqui agora, eu falei da pessoa às vezes ficar irritada por causa da dor, me lembrou criança, me lembrou minha filha. Minha filha, por exemplo, ela é super tranquila, mas se ela tiver com fome, ela se transforma em outra pessoa, gente. Ela fica irritada, ela chora, ela xinga, ela fica nervosa, sem paciência. E eu tenho que falar, filha, para, você precisa comer, né? E ela não tem muita clareza de que ela ficou irritada porque chegou a hora de comer, porque ela tá com fome, porque ela passou do tempo ali na brincadeira, né? Cansou. E a mesma coisa acontece com a gente com a dor. Às vezes a pessoa tá irritada, tá sem humor, porque ela não dormiu direito por causa da dor, tá cansada por causa da dor, estressada, e ela não tem essa clareza de que esse problema emocional veio com a dor. Ela fala, gente, eu tô ficando doida, além de sentir dor o dia inteiro, eu tô irritada, eu tô chorando à toa, eu tô sem paciência com as pessoas, né? E isso pode ser por causa da dor. Então esse é o problema número 1, problema emocional. Como que a dor afeta o nosso emocional? Por que ela afeta o nosso emocional? Primeiro porque ela deixa a gente estressado. Ela cria o que eu gosto de chamar, a gente chama de ciclo da dor. O que ela faz? Ela te deixa estressada, te deixa com medo, você fica ansiosa porque você não sabe até que dia que você vai sentir aquela dor, se você vai melhorar, se você não vai melhorar. Você se culpa porque você pensa que você podia estar mais produtivo, você não podia estar sentindo aquela dor, mas você está sentindo aquela dor, você queria fazer alguma coisa e você não está fazendo. Aí você fica nervosa, aí você começa a depender de outra pessoa para te ajudar. E muitas vezes o final disso é uma depressão. Então, por isso que a gente precisa ficar muito atenta no que a dor está levando a gente precisa mapear isso. A gente não pode falar assim, é bobeira, é bobeira, é bobeira. Não é bobeira. Muitas vezes
A pessoa entra numa depressão porque todos os sinais que ela deu antes foram ignorados por ela, que às vezes ela não tem nem condição de raciocinar isso, e pelas pessoas que estão em volta. Por quê? Porque acha que tudo é bobeira. Ah, fulana tá irritada porque hoje tá todo mundo estressado mesmo, né? A vida é assim, estressante, então fulano tá estressado, é por causa disso, né? Aí às vezes a pessoa, ela sente medo, gente, ela tem medo de fazer um determinado movimento. Outro dia minha aluna falou que, Keila, quando caiu alguma coisa no chão, eu pensava se eu ia poder pegar de volta. Porque e se eu ficasse travado? Então a pessoa fica com medo. E ela sente culpada dela estar assim, né? Teve uma situação no primeiro evento que a gente fez, que foi o Ano Novo Sem Dor. Ano Novo Sem Dor. E, gente, eu sou ruim. Tchau Dor. Foi o primeiro evento que a gente fez. Foi antes do Ano Novo Sem Dor. Foi o Tchau Dor. E aí, uma queridona que participou do evento, tá? Não vou expor aqui, vou falar que chama Maria. Vamos colocar esse nome. Maria me mandou uma mensagem e falou assim: Keila, aconteceu isso comigo. Eu entrei numa depressão. Por quê? Porque eu entrei nesse ciclo de dor, e aí ela tinha medo de falar que estava com dor e de ser julgada. Ela começou a se isolar, evitar situações que deixavam ela exposta à dor. Então ela passou a movimentar menos, ela passou a ficar mais restrita, foi se fechando, e as pessoas foram falando: nossa, fulano tá mais calada, não chama a gente pra ir na casa dela, tá irritada, qualquer coisa perde a paciência, ela não dormia direito. Quando ela viu, ela entrou numa depressão. E na verdade, foi o quadro de dor que foi arrastando essas coisas, né? Uma coisa que a dor impacta muito é na vida social, né? Essa aluna chegou a falar comigo desses problemas sociais. Ela falou assim: Keila, olha só, meu marido foi para um emprego novo, e aí ele, às vezes, o pessoal do serviço novo chamava para sair, e eu ficava pensando: as outras mulheres não têm dor, elas vão sentar, levantar, andar, dançar, eu não vou dar conta de fazer nada disso. E aí, para ela não falar da dor, que ela ficava insegura de falar disso, ela deixava de sair. E é isso que acontece. Eu falei: olha, Maria, isso aconteceu com você, isso acontece com várias mulheres. Com várias mulheres. Porque muita gente, quando chega para reclamar, né, fala assim: ai, meu quadril tá doendo, vamos procurar um lugar para sentar. Tem gente da família que já fala assim: ah lá, vem fulano reclamar. Não, não vem reclamar hoje não, que hoje é final de semana, é dia de festa. Então a pessoa fica insegura. Alguém já viu alguém assim? Ou já passou por uma situação dessa? E isso acaba afetando até os relacionamentos da pessoa, né? Fica difícil de conviver com a pessoa assim, se você não tem uma compreensão. E isso eu dei o exemplo assim dela me contando que o marido dela que trabalhava, ela não trabalhava fora, mas quando a pessoa trabalha fora, aí isso é muito pior, porque aí ela tem a insegurança de que se ela cair a produtividade dela, ela pode ser demitida. Então ela tem que se esforçar para ir trabalhar com dor e pensa, para tentar segurar a produtividade dela, para não ser julgada, para não ser demitida. Então essa questão social é um segundo problema. E isso, gente, é muito comum. Super comum. Alguém já passou por uma situação dessa de ter que se expor e de ficar com medo e como é que vai fazer, né? Isso é comum demais. E eu não quero ver ninguém que tá aqui passando por isso. Eu quero ver todo mundo se despedindo das dores e ganhando qualidade de vida. Não faz sentido você deixar de ser produtiva, você deixar de sair, você deixar de namorar, de passear aí com o seu marido, com o seu namorado, com as suas amigas, em função de uma dor. Porque se você acha que isso é besteira, né? Ah, é só uma dor, é só uma dor, é só uma dor. Mas é só uma dor que está impactando várias áreas da sua vida. Concordam comigo? Deixa o like e compartilha com as amigas, gente. Porque pode ter uma amiga que tá lá sexta-noite sofrendo com dor e não tem coragem de falar isso com as pessoas. A pessoa às vezes fantasia na cabeça dela, né?
Igual eu contei aqui outro dia de uma aluna que não queria fazer um tratamento porque ela pensava que se ela falasse que o joelho estava doendo, que aí o marido ia levá-la para o hospital, ela ia ter que operar. Ela criou um fantasma ali na cabeça dela que ela travou, ela não dividia aquilo com ninguém. A filha que percebeu que a mãe estava evitando ir pro andar de cima da casa, todo mundo ia, a mãe não ia. Quando a mãe ia, a mãe ficava para trás na hora de descer para ninguém ver que ela estava mancando ali, descendo com mais dificuldade. Então a gente tem que ficar muito atenta que isso pode estar acontecendo com a pessoa do nosso lado, com quem convive com a gente, e a gente não prestou atenção nisso. E muito atenta também com a gente mesmo. Porque às vezes a gente está vivendo uma situação dessa e não é claro isso, gente. Não é claro. A pessoa acha normal que hoje ela vai recusar um convite. Ela acha normal que hoje ela vai ficar com medo aí, tipo, se eu tenho medo de abaixar, é só eu não abaixar mais. Se eu tenho medo de levantar meu braço aqui doer, é só eu não levantar o braço, eu faço com o outro. Ela vai adaptando e aí, sem perceber, sem ter noção, ela foi se podando, ela foi se tolhindo, ela foi se fechando e aí pronto, vira um grande problema. E aí só vai ter noção quando virou de fato um grande problema, uma depressão, por exemplo. Né? E aí as pessoas já até estão mais afastadas dela, ela já desfez alguns relacionamentos. Então, isso não, a gente não pode deixar isso acontecer. E isso é muito comum. Talvez você esteja passando por uma situação dessa e não tenha clareza de que está entrando nesse buraco. Que a pessoa normalmente só acorda quando já fez um estrago. Né? E para mim, pra gente que trabalha com isso, é muito comum ter esses relatos. Então, por isso que eu acho importante vir aqui divulgar, falar disso com vocês. Se alguém tá nessa situação que eu tô falando e quer dividir aqui com a gente, manda aqui pra gente, hein? Agora a gente já falou de 2 problemas que vão chegando assim, de mansinho, de uma forma discreta, e às vezes a pessoa não percebe. Problemas emocionais, foi o primeiro que eu falei. O segundo que eu falei foram problemas sociais, a pessoa começa a se distanciar, né? Ela quer se isolar. E o terceiro é um problema financeiro. Keila, como assim? Gente, quando a pessoa entra nesse quadro, ela tende a perder tempo, ela tende a gastar de forma errada, porque ela tenta resolver sozinha, então ela fica se enganando ali, não melhora. E aí com isso depois o problema piora, a dor piora, ela tem que gastar com mais medicamento, ela tem que gastar com mais consultas, exame, médico, cirurgia. Aí se bobear, o problema que era para ser só um problema no joelho, que daria para consertar assim, tranquilo, né, consertar, ela já fez ali um problema no fígado de tanto de remédio que ela já tomou. Às vezes ela vai precisar de ir para uma cirurgia e tem que tomar mais outros medicamentos, tem que fazer um tanto de sessão de fisioterapia, enfim. Ela piora muitas vezes esse quadro. Então não deixa o problema piorar. Não vai empurrando com a barriga, porque, gente, se você não agir hoje, vai ficar pior. Não existe uma fórmula mágica, assim, uma pílula mágica que faz melhorar do dia para a noite sem você fazer nada, se não fizer nenhum esforço, né? Você toma uma pílula, fiquei mais forte. Não funciona assim, né, gente? Já falei com vocês, só Popeye que comia o espinafre e ficava mais forte. E tomam cuidado, porque essas coisas que eu tô falando aqui hoje chegam sem avisar, chega de surpresa. O joelho, a coluna, o ombro, toda vez que você movimenta e dói, você lembra, ele tá ali. Você sabe exatamente me falar sobre ele. Agora, essas questões emocionais, irritabilidade, falta de sono, vontade de se fechar, né, sem se relacionar com os outros. Isso não vem um alerta assim, olha, você hoje ficou mais parada porque você tá com medo de sentir dor. Olha, você se afastou das suas amigas porque você está com medo. Não tem esse alerta. Isso acontece no inconsciente. E quando isso vem para o consciente é porque já estourou, tá? Pantera, estou assim hoje, morro de medo de estar
isolada e de ter um piripaque. E é isso mesmo, isso que eu tô falando aqui é muito comum. Então, Pantera, não se sinta sozinha, tá? Isso está acontecendo com você e isso acontece com várias mulheres diariamente, tá? Agora, que bom que você tá aqui, que você ouviu falar sobre isso. Isso precisa ser mais falado mesmo. E você vai ver que existe uma solução, tá? Qual que é a solução? Primeiro é essa, ó, reconhecer que você está passando por essa situação. E aí que você quer virar a chave, sair disso. E é possível sair disso, gente. A pessoa, às vezes ela deixa de se cuidar. Tem gente que fala assim, ai, mas vai ser complicado. Não, complicado é você ficar nessa situação. Complicado é você ficar na dor, porque aí vai bombardeando todas as outras áreas da sua vida. Então, gente, a minha missão é ajudar você a acabar com as suas dores e não entrar nesse bolo, nesse ciclo da dor. E aí, qual que é a solução? A solução é você ter consciência disso e buscar ajuda de uma forma correta. Tem gente que às vezes busca ajuda, mas faz de uma forma que não é a melhor. Muita gente acha, por exemplo, eu tô com um problema no ombro, eu vou tratar só do ombro. E aí a pessoa não melhora. E aí ela acha que não tem como melhorar, porque ela cuidou do ombro e não melhorou, não tem como melhorar. E aí ela desiste dela, desiste da dor. Tem gente que fica esperando. E aí quando vê, gente, a pessoa tá dependendo de vaga no SUS para cirurgia. Porque não fez nada na época que dava ainda para correr atrás. Então, o melhor momento é o agora. Não fica protelando cuidado com a saúde, porque você vai piorar. Margarete maravilhosa, divulguei para várias pessoas que sentem dor e não acreditam que existe cura. Existe, não existe, Margarete? Por movimentos corretos. Movimentos corretos, ó, Margarete não precisou de pegar fila, de pegar senha, de ficar esperando vaga de atendimento médico, né? Sou testemunha que é possível viver sem dores. Olha só que depoimento, que testemunho maravilhoso. E aí, gente, quando eu falo de fila para o médico, eu não tô falando só de SUS, não, tá? Plano de saúde também, você fica lá na fila sem... Precisa passar por uma bateria de exames por coisas desnecessárias. Margarete tá falando aqui, ó, né? Tá dando o testemunho dela. Margarete fez isso sem nem sair de casa, gente. Isso é possível, sim. E ela tava num quadro de dor muito forte. Muito forte. Não foi uma dorzinha, ela tava desesperada. Não é, Margarete? Ela tava desesperada de dor. É possível, gente. Pantera, não entra nesse quadro de ficar com medo, de ficar isolada, porque se continuar nesse quadro, a evolução é ter um piripaque mesmo, tá? Então, não pode, gente. Busca a forma correta, busca ajuda, fala com as pessoas. Fala com as pessoas, gente, olha, tô com dor, eu preciso de ajuda. Fala com as pessoas. As pessoas precisam saber disso. Isso não é motivo de vergonha nenhum, porque uma hora ou outra a pessoa vai saber. Então é melhor ela saber no momento que está mais fácil ali de te socorrer. Concorda comigo? Do que depois quando vira uma bola de neve. Que você não precisa ficar gastando aí rios de dinheiro, não precisa se distanciar das pessoas, não precisa viver com medo. Sandra, maravilhosa. Sandra também tá divulgando. A Sandra também já mudou de time, né, Sandra? Sandra antes estava aqui no time de tô toda doendo, dói aqui, dói ali. Hoje ela já tá no time que tá divulgando, porque sabe que é possível. Lia, muito obrigada. Compartilhou na página do Face. Valeu, Lia. Pois é, gente, a gente precisa fazer crescer esse time das Unidas Sem Dor. Sabe? Essa é a minha missão, te ajudar a acabar com as dores. Sem tomar remédio, sem sair de casa. Que foi o que eu fiz com a Sandra, foi o que eu fiz com a Margarete. Elas estão aqui hoje, mas eu já fiz isso com várias mulheres. Várias, tá bom? Então acredita que isso é possível, sim. Elas acreditaram, elas se deram essa chance. Olha lá, a Sandra falou com certeza. Isso é fundamental.
Então, gente, olha só. O que a gente falou hoje aqui de importante? Eu quis mostrar para vocês 3 problemas invisíveis que a dor traz sem a gente ver, né? A dor, aquele problema óbvio que toda vez que você movimentar vai doer, e aí você vai sentir, você sabe me falar, você sabe pegar, falar, ó, dói aqui, dói ali e tal. E ela traz outros problemas que vêm de brinde, assim, né? Sem a gente ver. Que são esses problemas? Os problemas emocionais, né? Que a gente fica com medo de movimentar, a gente fica com medo de falar com as outras pessoas que estão com dor, a gente sente culpa, a gente sente ansiedade de, ai meu Deus, tá doendo hoje, doeu ontem, isso vai piorar, como que vai ser isso? Isso interfere no nosso sistema social, porque às vezes a gente não quer sair mais. Esse é o segundo, hein? Problemas sociais, a gente não quer sair mais, não quer encontrar com as pessoas, não quer mostrar que tá frágil, que tá vulnerável. Às vezes perde produtividade no trabalho e aí já fica com medo de ser demitida. E o terceiro que vira um transtorno financeiro. Você vai gastar muito mais, vai passar por um processo muito mais demorado se você for deixando para resolver lá na frente. Vai virando uma bola de neve. A Margarete, achei que era algo grave e você me curou rapidamente com o exercício correto. Verdade, foi mesmo. A Margarete falou, Keila, o que está acontecendo comigo? Eu falei, Margarete, fica calma, né? E aí era um problema de coluna. A gente descartou umas possibilidades. Eu falei, Margarete, é algum problema renal e tal? Ela falou, não é nada disso, já fui ao médico e tal. E eu tô com medo, tá doendo, não sei o que eu faço mais, tô desesperada. Me mandou uma foto com uma carinha que eu falei, tô te ligando agora. Né? E aí eu aqui em BH, a Margarete lá em Petrópolis, pronto aí, ó, tá linda. Tem quantos dias isso? Deve ter, sei lá, foi quando começou o frio, 2 semanas? Pode ser muito mais rápido. Agora imagina se ela ficasse com medo, travada, ia estar doendo até hoje, ia estar pior. Ia estar muito pior. Então, gente, se permita a melhorar de vida, se permita ter mais qualidade de vida, se permita dizer tchau dor, tá? E ser muito mais feliz, muito mais produtiva. Isso é possível, tá bom? E as meninas estão aqui, ó, para não me deixar mentir. Tem várias testemunhas lindas aqui. Meninas, grande beijo para vocês. Excelente final de semana. Aproveitem bastante aí o final de semana, família, quem for trabalhar, bom trabalho. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença aqui.